pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cantinho da Couch, eu sou a Carol Couch e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês que eu finalmente li um livro da rainha do suspense, que é Agatha Christie, e eu vou falar um pouquinho sobre esse livro que é Assassinato no Expresso do Oriente. Vamos lá? Bom, gente, inicialmente eu ia fazer uma resenha do livro, porém vai ser mais um livro versus filme, sim, porque eu acabei vendo já a adaptação do filme também. Então vamos lá. Para quem não conhece, Agatha Christie é uma autora muito famosa. Confesso para vocês que eu já ouvi falar muito dela, mas eu nunca tinha lido nada dela. E ela é basicamente considerada a rainha, né, do suspense. Ela escreve muitos livros com temática policial de investigação. Os seus detetives, eles são bem famosos também. E esse é o primeiro livro que eu li dela e vou confessar pra vocês, ela ganhou uma fã, porque eu amei o livro. Ele é muito curtinho, ele tem acho que 200 páginas, se eu não me engano. Então ele é muito curtinho, muito gostoso de ler. E eu vou falar um pouquinho da história e depois eu vou falar sobre o que eu achei do filme também. Esse livro, ele foi lançado em 1934, então, tipo, é muito antigo. Então, eu relevei algumas coisas que eu não gostei muito, tipo, eu acho que eu não gosto muito quando eles fazem essa coisa de personagens meio que taxados já. Tipo, a mulher é a fraca, alguns comentários assim, mas eu entendo que é a época que o livro foi escrito e também entendo que é a época que essa história se passa, onde vamos dizer assim, uma pessoa que matou de uma certa forma é uma mulher porque é mais passional, esse tipo de coisa. Então eu relevei isso porque eu entendo que é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, muito, muito tempo atrás, então eu entendo esse tipo de... eu esqueci a palavra. Esse tipo de padronização referente a eles. Não era essa palavra que eu ia usar, mas eu esqueci agora. Enfim, vamos lá. Então, assim, em primeiro lugar, gente, eu me apaixonei por essa capa. Eu comprei ele porque a minha amiga, ela leu ele e foi o primeiro livro que ela já leu na vida dela. Então ela tem uma paixão muito grande. Como foi aniversário dela, eu comprei pra ela. Fiquei apaixonada pela capa. E eu sabia que tinha filme. E eu sempre evitei ver o filme porque eu pensei assim, talvez um dia eu leia. Então, né, não quero. E como assassinato, eu sei que a gente vai voltar tudo quem matou a pessoa, né? Então vamos lá. O livro ele vai ser narrado em terceira pessoa. E daí a gente vai conhecer, mas é meio que do ponto de vista de um personagem específico, que é o detetive Poirot. Eu não sei se eu tô falando certo o nome dele, porque eu não vou ficar aqui falando muito o nome dele, porque realmente eu não quero passar muita vergonha. Mas no filme falavam assim, então é assim que eu tô falando, tá? Enfim, vamos lá. Ele é um detetive muito, muito famoso e muito bom na área dele. Eu não sei se esse foi o primeiro livro com ele, mas eu sei que tem mais livros que é dele, ele sendo detetive dela, que eu já dei uma pesquisada, até aparece aqui no final, né? Uma página falando sobre os detetives. Na verdade, não, cada livro de cada detetive, né? Enfim. E daí a gente vai acompanhar ele ali fazendo uma pausa. então, assim, ele teoricamente quer ficar ali, tirar um tempo para ele e tudo mais, vai tirar umas férias, porém, quando ele tá indo, né, para essas férias, ele acaba recebendo um comunicado que ele precisa retornar a Londres urgentemente, que requisitaram ele. E nisso, ele vai precisar embarcar no Expresso do Oriente. Esse Expresso do Oriente, então, é um trem, né? Onde ele vai ir de última hora. E daí lá ele acaba, nem tem lugar dentro do Expresso, porque tá lotado, uma coisa que é assim, super estranha pra época do ano. Geralmente as viagens são bem poucas nessa região e nessa época. E daí ele pega e só que ele é muito amigo do dono da companhia. Então o dono da companhia fala: "Não, pode deixar, eu dou um jeito e você vai nesse trem". Aí beleza, ele chega lá e fica lá no primeiro dia numa cabine e ele é muito observador. Então, a primeiro momento, a primeira coisa que eu senti no ler é como quando ele observava as pessoas, eu também comecei a pensar e eu comecei a teorizar em quem iria morrer.
Porque inicialmente você não sabe quem vai morrer, então você fica assim, quem vai morrer aqui? É aquele? E qual a relação entre eles, entendeu? Eu já comecei o livro meio desconfiada de todo mundo. Talvez pelo título do livro, não sei, mas eu já comecei o livro assim numa paranoia total. E daí, durante ele tá. Daí no segundo dia acontece o tal assassinato. E ele vai ter que sair dessas férias, né? Porque o amigo dele fala: Nossa, por favor, me ajuda. Vai ser muito ruim se a gente esperar todo esse tempo desembarcar e as pessoas, o assassino pode sair impunemente, né? Porque quem sabe quem foi? É alguém aqui de dentro, alguém dentro desse expresso. E daí, a gente acompanha toda a evolução da investigação dele, toda a entrevista que ele faz com todo mundo e a forma como ele pensa. Então, assim, eu amei ele, eu achei ele genial em alguns quesitos, assim. Cara, ele tem umas sacadas que você nunca vai pensar, porque você não sabe aqueles detalhezinhos que você acha que não tem importância. Então, tipo assim, você vai ver que esses detalhes super importam nessa hora. Então, eu gostei bastante da narrativa. É um livro super gostoso de ler. É um livro que você teoriza a todo momento. Tá. Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu me senti a própria detetive lendo esse livro. E eu conversei com pessoas que já leram o livro. E daí, lá pela metade, eu falei assim: olha, eu tenho uma teoria. Falei a minha teoria. As pessoas não me deram spoiler, só falaram assim: não vou falar nada. Daí eu falei, beleza, então. Daí eu pensei assim, cara, eu tô ficando muito doido, não pode ser isso. E, gente, não é que eu tava certa? Eu tava certa, eu me senti a própria detetive porque eu desvendei na metade do livro o que ia rolar no final. Então eu adorei, porque, como eu disse, eu me senti a própria Pairô, né? A Pairô, sei lá o nome dele. Enfim, me senti o próprio detetive. Então, foi muito gostoso de ler e desvendar. Então, e conforme ele vai fazendo a investigação, é bem legal, porque, por exemplo, tem a planta, não sei se todas as edições, mas essa da Harper tem, né? O livro é dividido em 3 partes, né? Então, olha só que legal. Tem até para você acompanhar e você entender o que tá rolando, até os depoimentos é bem descritivo. Então, o livro ele é dividido em 3 partes, que a primeira parte é os fatos, aí a parte 2, os testemunhos, e a parte 3 é Hercule Poirot, eu tenho certeza que eu tô pronunciando errado, para e pensa. E quando ele para e pensa, gente, é genial a forma como ele encaixa tudo. E depois, de uma maneira surreal, a autora ela fez com que tudo tivesse uma ligação maravilhosamente encaixada e perfeita. Então, sim, a Agatha Christie ganhou uma super fã. Eu com certeza vou continuar lendo o livro dela. Inclusive, o próximo que eu quero muito comprar e ler é A Morte no Nilo, porque vai ter filme, adaptação desse ano. Inclusive, no final do filme tem esse gancho também. Então, vamos lá. Vamos à comparação pro filme, porque eu terminei de ler ontem e eu já fiz o quê? Fui assistir o filme. Então, tá tudo muito fresco na minha cabeça. Carol, você gostou do filme? Eu gostei do filme. Mas, Carol, você gostou mais do filme do que do livro? Não. Eu gostei muito mais do livro, óbvio. É uma coisa muito rara, assim, eu falar que eu vou gostar mais do filme. Acho, nem sei se tem algum assim pra mim. Mas eu gostaria mais do filme se eu não tivesse lido o livro. Por que isso? Porque eu literalmente terminei de ler o livro e eu já fui ver o filme. Então, tipo assim, tava tudo muito fresco na minha cabeça. Tudo, tipo, acabou de acontecer. Eu acabei de literalmente ver tudo que aconteceu. E daí, todas as diferenças que tiveram no livro pro filme, né, a adaptação em si, me incomodaram um pouco. Então, quando eu digo que eu gostaria mais de ter visto somente o filme, se eu tivesse visto o filme sem ter lido o livro, eu obviamente gostaria, porque é um tipo de filme que eu achei muito bem produzido. Eu não sou boa nessas coisas de fotografia, de diretor, não sei essas coisas, não sou dessas, mas eu achei a fotografia do filme muito linda, gente. Eu achei magnífico a transição das cenas e as formas que eles vieram. Tem uma parte em que ele tá passando bem no começo, que ele tá passando por todos os vagões conversando com uma senhora, e daí conforme ele vai conversando, vai trocando aqueles cenários, e eu achei genial isso. Deu pra gente
entrar naquele filme e ele vai crescendo conforme o livro. Então, conforme a investigação vai crescendo, vai mudando o tom do filme também. Então, eu gostei bastante do filme. Só que o que me incomodou no filme é que eles mudaram algumas coisinhas. Eu entendo que é uma adaptação. Então, se eu tivesse só visto o filme, eu ia ter falado, nossa, genial esse livro. Mas como eu tava comparando o tempo todo com o livro, eu fiquei assim, nossa, mas isso aqui é diferente. E o tempo todo eu só pensava nisso, entendeu? O tempo todo eu falava assim, não, mas isso aqui, esse personagem não é assim. Esse personagem não é assim. Esse personagem não é assim. Esse personagem nem existe. Na verdade, eles colocaram dois personagens em um. Por exemplo, o médico. O médico não é aquele médico que tá no filme. Então, tem essas diferenças que me incomodaram, mas eu entendo que é por causa de uma adaptação. Então, eu recomendo o livro, recomendo o filme, porém, eu recomendo que você primeiro leia esse livro. Apesar de ter falado que se eu tivesse visto o filme primeiro, eu ia ter gostado muito mais dele, eu acho muito interessante você ver o filme sabendo do final, porque eu fui assistir já captando todas aquelas easter eggs, vamos dizer assim, todas aquelas pistinhas que o filme ia trazer. Algumas partes que eles falavam ali no livro, eu tinha acabado de ler no filme, eu tinha acabado de ler no livro, então eu achava muito legal isso, porque eu literalmente estava ouvindo alguma fala que estava aqui. Mas eu acho que o personagem que mais me incomodou, que eles mudaram muito, foi o Conde e a Condessa. Isso me incomodou bastante, porque eu acho que foi os personagens, assim, mais gritantes, que rolou uma diferença muito enorme. Naquela primeira cena em que o Conde, ele dança e chuta e faz um negócio assim, eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas eu gostei também de alguns quesitos que eles adicionaram no filme, que foi, por exemplo, a questão racial, que é uma questão que a gente vê até hoje. Então, eles adicionaram um médico negro dentro da trama. No livro não tem nada descrito assim muito referente à cor de pele nem nada, não tem essa coisa de discriminação, mas também não era uma coisa que era falada muito na época, né? E daí eu gostei disso, que teve essas diferenças, mas ao mesmo tempo alguns personagens eu acho que eles mudaram a essência e também eles colocaram muita ação no filme que não existe no livro. Essa ação toda que teve no filme não existe. Então, se você ver o filme e depois for ler o livro, talvez você se decepcione com o livro achando que seria tudo aquilo. Só que, na verdade, aquela ação é para o filme, justamente porque é adaptação para um cinema. A gente entende que eles têm uma maneira diferente de entreter as pessoas do que é num livro. Então, eu acho que o livro foi bem adaptado e eu estou muito ansiosa porque no final ali já tem tipo um ganchinho para a adaptação do Morte no Nilo. Ainda bem que eu vi agora, a adaptação é de 2017, mas eu só vi esse ano, né? Agora, ontem. Então, tipo, agora eu vou correr atrás para ler o outro, para poder ver o filme. Eu quero saber se eu vou continuar acertando, né? Acredito que não, porque eu realmente achei que eu tava errada sobre a minha teoria, mas no final tava certa. Então agora eu vou ter que correr atrás para ler esse livro, porque já tem aí um trailer, né, do Morte no Nilo, então vai ter a continuação, inclusive é com o ator que fez, que eu achei genial, eu adorei a interpretação dele como o detetive Poirot, eu não sei, gente, eu continuo não sabendo pronunciar. O detetive. E eu achei genial, adorei aquele bigodão, adorei a forma como o ator faz o papel. Eu acho que ele se encaixou perfeitamente. Eles deram mais características ao personagem, pelo menos nesse livro eu não tinha tanto conhecimento dele ser tão sistemático como ele é no filme, por exemplo. E eles colocaram um draminha a mais, né, ali pra ele também. Como eu disse, eu não sei como esse personagem, se ele foi introduzido nessa história, se ele foi introduzido em outro livro da Agatha Christie. Eu não tenho conhecimento, mas eu gostei bastante do personagem porque ele é muito perspicaz e eles humanizaram mais o personagem, deixando ele como uma pessoa de princípios, uma pessoa que tem sempre o certo e o errado, e ali no final ele acaba se questionando sobre isso também, né?
Então, assim, só informando que o morto não é uma pessoa legal. No final, eu já tava achando que eu tinha entrado dentro do livro pra matar o personagem, porque o personagem não é nada legal. Então, você não fica triste com a morte. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like para ajudar no crescimento do canal. Se inscrever se ainda não for inscrito. Me sigam lá no Instagram, @carolcauste. E vamos conversando, tá bom? É isso, um beijo e eu fui. Até o próximo vídeo, gente.